casa. Obrigado. Carros. Obrigado. Obrigado. Eu não poderia. Talvez só uma mordidinha. Oh, yeah! Beleza. Cartões de crédito. Não esqueça os juros. Educação. E Deus. Cara, ele que trouxe a torta. Óbvio que esse vídeo ilustra um pouco da mordomia, da questão de como lidamos com aquilo que Deus tem nos dado. Entenda a torta não somente como bem material, mas o todo da sua vida. Como que você divide isso com a presença e com a ação de Deus. Hoje, para fechar a nossa série, quanto vale o seu dinheiro, a gente vai falar sobre a inversão até quanto. E a gente vai tocar um pouco no nosso relacionamento, sim, com o dinheiro, sim, com a crise, mas principalmente nós vamos tocar no assunto de nós, quem se diz cristão, quem conhece a Cristo, como que nós nos relacionamos com o dinheiro, como passamos e vemos a crise. E é por isso que eu quis trazer esse vídeo para a gente startar um pouco a nossa discussão. Está funcionando já aqui, Chico? Opa! Então eu trouxe aí para a gente conversar. O Marquito já trouxe a ideia nos outros domingos sobre o quanto que a crise abala a nossa caminhada, por que ela nos abala tanto, qual é o nosso relacionamento com a crise. E a gente precisa entender, como cristão, o que Deus está fazendo por detrás desse momento para nós. Não só para eu, não só para mim, mas assim, por que esse momento nós todos precisamos passar? Não é uma particularidade de Piracicaba, não é uma particularidade do brasileiro. Todo mundo lembra aí das manchetes. A crise também na China, e isso abalou, de certa forma, o mundo, e nós, então, fomos mais abalados ainda por causa do rombo, um pequeno rombo de 117 bilhões. O que é 117 bilhões? Não é nada, né? Principalmente porque nós temos um governo sólido, né? Forte, com apoio total do povo.
e que treina ministro para entrar e sair. Parecia um cara que põe casaco, tira casaco, entra. Agora é ministro, não é mais ministro. Eu trouxe aqui uma frase, um pensamento caipira. Caipira porque é de caipira mesmo. Lá em Itu a gente brinca muito que os caipiras mascando fumo, dando uma cuspida de lata, né? E com um capinzinho assim na boca, acabam na conversa sempre tratando sobre esse assunto, dizendo assim: não é bom que o homem tenha mais do que o necessário. Porque quando o homem tem mais do que o necessário, infelizmente, algumas inversões começam a acontecer. Parece que o ter mais motiva a vida do homem, né? Então, o caipira olhando para essa situação, olhando que ele vai lá, planta o amendoim, quando dá, ele planta de novo e agora cresce um pouquinho a roça, até que ele consegue plantar a quantidade desejada, mas ele olha para aquilo e ele sabe que não foi ele o agente para que aquela plantação desse certo, tem algo mais. Às vezes a plantação não vinga, às vezes nem sempre, né, o seu planejamento dá certo. Então ele acaba entendendo que o bom é quando o homem tem o necessário, né? Aquilo supriu a sua necessidade, ótimo. E se a gente for pensar na crise, e a crise é uma bela oportunidade de nós revermos, pelo menos a crise que nós estamos passando, o quanto gastamos, o quanto separamos para a educação, para a nossa casa, para a moda, para o carro, etc. e tal. Esses dias um menino que trabalha comigo, a esposa está desempregada, ele com o carro financiado, o outro pago, fazendo conta. Eu falei: cara, vende o carro, que seja financiado, né? Se livra da dívida. Ele olhou com um brilho nos olhos, parecia que tinha descoberto o Brasil naquele momento, né? Não tinha pensado nisso ainda. Eu falei: impossível. Impossível, né? Pensou, mas não quer se desfazer daquilo, né? Então a crise é esse momento até mesmo abençoado para a gente rever, inclusive, as nossas prioridades. Então a gente tira daqui, cobre lá, algumas coisas a gente corta, TV a cabo, internet a gente diminui um pouquinho a velocidade, sobra algumas migalhas, deixa de comprar salame, passa a comprar apresuntado. A bênção foi que o Caetano ama salsicha, porque ele tem comido de salsicha esses dias. Isso tem sido uma bênção em casa. E se a gente for buscar na Bíblia algo para nos ensinar com a crise, eu fiquei pensando nisso esses dias e me veio o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas traz Jesus na sua maior apresentação humana. Lucas era um médico, ele é humanitário, então ele precisa colocar sentimentos, né? Como que Jesus olha para os outros homens, por que estende a mão, por que tocar o leproso, por que falar com esses homens, por que chamá-los para segui-lo, por que incluir esses homens na sua caminhada. Isso é importante para o homem, é importante para o Deus homem. Então o Evangelho de Lucas faz questão de tratar o Deus homem e mostrar a sua humanidade. E quanto mais humano, mais Deus. Isso não é separado, isso não é contraditório. Pelo contrário, quanto mais humano Jesus Cristo é, e Lucas faz questão de mostrar isso, inclusive no seu momento de maior estresse, suando sangue, né? Pedindo: Deus, afasta de mim isso, né? Lá no Getsemane, mostrando o medo, a
a humanidade de Jesus vem à tona, mas também vem a divindade, mas seja feita sua vontade, porque eu estou aqui para te obedecer. Meu alimento é esse, obedecer meu Pai. E no Evangelho de Lucas, tem um momento em que Jesus está, como que eu vou dizer, batendo nos fariseus. Algo que ele faz algumas vezes, né? E ele começa a dizer alguns ai do fariseu, porque ele coloca um peso sobre aqueles que ele lidera, um peso tal que essas pessoas não conseguem lidar com isso, e ele cada vez mais coloca um peso sobre esses homens. E daí então os intérpretes da lei falam: mas Jesus, se você está falando isso, você está nos ofendendo. E Jesus, com toda a delicadeza, fala: mas é para ofender, é para vocês entenderem também que vocês fazem o mesmo. Vocês interpretam a lei para favorecer alguns e para desfavorecer, oprimir outros. Então, nesse momento, tem ali um burburinho, começa a juntar uma multidão. Sabe como que é? Homem gosta de desgraça, né? Está acontecendo uma desgraça, junto um monte lá na Paulista. Então, está ali aquela desgraceira ali, Jesus no meio. Quando ele vê a multidão, ele olha para os discípulos e diz assim: vocês têm que tomar cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A religiosidade, ela sobrevive, o alimento da religiosidade é a hipocrisia. Quanto mais hipócritas formos, mais religiosos. E a instituição religiosa ama isso. E nesse meio tempo, nessa discussão, capítulo 12 de Lucas, eis que um cara, no meio do nada, levanta e diz assim, alguém na multidão, ele disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Para começar, esse cara chama Jesus de rabi, de mestre, para colocar Jesus num patamar, sabe quando o garçom chega para você e fala: pois não, doutor? Ele nem sabe que você não tem nem gestão de negócios. Mas ele vem para: pois não, doutor? Então esse cara está tentando fazer isso com Jesus, colocar ele num pedestal para ele ser favorável ao seu pedido. E óbvio que a opinião de um rabi para a época é quase que como a de um juiz hoje. Então, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Essa questão não é uma questão de justiça. Eu não sei se vocês sabem, devem saber, mas no mundo oriental antigo, o filho mais velho tem o direito por uma porção maior. É 50% mais um. Por quê? Porque ele vai cuidar dos negócios da família, inclusive dos seus irmãos. Por isso ele fica com uma porção maior, uma responsabilidade maior, não uma proteção. Se esse cara está chegando para Jesus e dizendo assim: fala para o meu irmão dividir a herança comigo, é porque esse cara é um coxinha. Ok? Um playboy. Ele está ali curtindo a fazenda do pai, vendo os helicópteros descer com mercadoria dos amigos. Esse cara, então, ao longo da sua caminhada, ele desfrutou do dinheiro do pai. E dinheiro naquela época é terra. A pergunta dele deixa no ar se é justo ou não esse pedido para que Jesus intervenha. Na verdade, mostra que a resposta de Jesus mostra que esse cara ele não está pedindo um socorro de justiça para Jesus. Que a expressão homem é como se Jesus indignado falasse assim: ô maluco, você está fora de si? Presta atenção no que você está pedindo. Está fora de ordem o que você está pedindo. Não tem nada a ver isso. Homem, quem designou juiz ou árbitro entre vocês? Aí então Jesus traz um provérbio: cuidado, fiquem
Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Isso é um provérbio, talvez muito recitado na época. E aí a gente precisa parar um pouquinho aqui também, porque o texto vai tratar sobre, sim, dinheiro, ganância. E talvez o nosso maior problema com a nossa crise hoje no Brasil nem seja a questão moral. Quero lembrar vocês que o Fernando Henrique só não conseguiu fazer um sucessor porque passava naquela época uma crise financeira para eles. E aí mexeu no bolso. Nem o título de pai do real, que não é dele, não é. Volte lá na história, você vai ver que foi um outro cara. Nem o título de salvou a eleição dele. Porque o olho humano cresce sobre talvez o que ainda governa o poder e o status, que é o dinheiro. Os religiosos da época de Jesus Cristo sobrevivem da opressão ao povo comendo gorduras a mais. Tirando um pouquinho a mais do povo. E olha que interessante, a construção no grego daria uma tradução, acho que mais gostosa aqui. Ficaria assim, cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, pois a vida de um homem não pertence aos seus bens. Olha que interessante. Porque você só pode dizer que você é dono de alguma coisa se você pode dar essa coisa para alguém. Você já pensou nisso? Você só pode dizer que é dono de alguma coisa se você pode entregar isso para alguém. Jesus nos deu a vida. Por isso entregou a vida. Porque Ele é o dono da vida. Ele entrega a sua vida, depois Ele reavê. Batata. Quem de nós pode dar a vida pelo outro? Ela não é sua. Quantos de nós somos reféns dos nossos bens? Talvez por isso eu não possa abrir mão do carro financiado. E quando alguém dá uma luz, até brilha o olho. Nossa, verdade, eu não tinha pensado nisso. Porque na verdade não é ele que é dono do carro. O carro é dono dele. Vou repetir, cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Pois a vida de um homem não pertence aos seus bens. Continuando. Então, lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. E eu preciso parar aqui novamente. Vejam que Jesus não começou contando a história do caipira que plantou 3 sementes e aquilo deu a sua colheita na época, e dessas 3 sementes fez 6 e foi aumentando então a plantação até que ele conseguiu fazer um alqueire de plantação. Não, Jesus está contando que um homem rico, talvez, se a gente for pensar, um homem rico então, quando passa uma crise, se ele plantar ou não plantar, beleza, ele tem uma gordura para queimar. Tem uma reserva lá, não é assim? Então talvez esse cara nem precisasse da mega produção que a sua terra trouxe para ele. Ele não gastou energia para isso. Jesus começa dizendo que a terra abençoou. Isso é, Deus abençoou esse cara. Esse cara nem precisou gastar a sua energia para que a terra desse mais do que ele esperava. E daí ele olha para aquela plantação e diz assim, ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Esse cara está sofrendo pelo que ele não tem. Ok? Ele está olhando lá a plantação e está sofrendo antes de fazer a colheita.
Esse cara não foi lá tirar lagarta, tirar praga. Ele foi abençoado, a terra produziu mais do que ele esperava. Agora ele olha para aquilo ali, e antes mesmo de fazer a colheita e saber quanto realmente ele tem, ele já está sofrendo, pensando no que ele não tem ainda. O que eu vou fazer com a minha colheita? Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Um grande problema da ganância, do pertencer aos seus bens, é a inversão. O que vou fazer? Vou derrubar meus, construir maiores, e ali guardarei toda minha, meus, a mim, eu. Ele não consegue ver nada além de si mesmo. Um homem rico nessa época, provavelmente deveria sentar à porta da sua propriedade, chegar outros fazendeiros, outras pessoas da cidade, anciãos, homens mais experientes, sentar com ele, trocar ideias. Era para esse cara sentado, reunido com essas pessoas ali à porta da cidade, conversar e falar assim: olha, eu fui tão abençoado, eu plantei para colher X e estou colhendo 2X, mas eu tenho um problema, eu nem sei onde guardar. Então, no meio do conselho, era para alguém falar assim: calma, eu tenho um celeiro vazio, dá para a gente dividir, vamos fazer negócio. Era assim que era para funcionar. Mas esse cara está sozinho. A ganância e o seu desejo por dinheiro, por ter, por acumular, fez com que a sua única conversa fosse consigo mesmo. Direi a mim mesmo. Vou olhar para o espelho e vou falar assim: tá bonito hoje. Hoje você vai gastar, vai beber, vai comer e vai se divertir sozinho, louca. Porque eu me amo. E vai dar um beijo na própria boca, no espelho. Esse cara está sozinho. O que ele tem implantado é a sua própria ganância. Tem uma brincadeira do grego aqui também, porque a palavra aqui atrás, produziu muito bem, é euforia. E ela tem uma brincadeira com esta outra palavra aqui, a mim mesmo, que é alma. E essa brincadeira termina com alegrar-se, divertir-se. É o mesmo radical da palavra no grego. Repete, parece que é até a mesma palavra quando se fala. É mais ou menos para a gente entender, enquanto Jesus estava falando, ia chamar a nossa atenção quando ele falasse essas palavras. Chamaria atenção quando, no grego, ele falando com os discípulos. E era para chamar a atenção para a gente entender algo mais ou menos assim. Produziu muita coisa. Abundância. Abundância da minha alma. Abundância da minha alma que eu vou gastar. A alma e a abundância. Era essa mais ou menos uma brincadeira do grego. Abundância da minha alma, vou gastar a alma e a abundância. Me parece também no grego que há uma pausa no texto.
Parece que dá a entender que esse cara fez essas loucuras. Ele destruiu o seu celeiro, construiu outros maiores, pegou e guardou todos os seus bens lá dentro, pegou e guardou toda a colheita, e ele fez tudo isso para armazenar, para guardar, para se sentir seguro. É uma estratégia, né? É uma poupança. Ninguém vai comer, ninguém vai usar, eu terei de sobra. E eu vou poder gastar isso com a minha alma. Eu vou poder viver do seguro do INSS. Aí gasta a sua alma. E parece que ele chegou até aqui, construiu tudo isso, e de repente vem a voz de Deus, como se rasgasse o silêncio e dissesse assim: contudo, Deus lhe disse, insensato. Em algumas traduções, louco. A melhor tradução, seu vazio. Você não é abundante. Você é vazio. Presta atenção. Porque você é tão vazio que nem a alma é sua. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Eu vou pedir contas da sua alma. A sua alma vai voltar para mim. Quem ficará com o que você preparou? Nem a sua alma. Nem ninguém, porque você está sozinho nessa caminhada. Quando Jesus traz essa palavra, aquele rapaz, com certeza, que pediu a intervenção de Jesus na discussão da divisão da herança entre ele e o irmão, está mais quieto do que nunca, engoliu a língua. Porque ele se vê ali. Porque tudo o que foi construído em torno da ganância resultou em uma briga a sós. Ele nem tem um irmão. Ele tem um inimigo. Ele tem alguém que está disputando um pedaço de terra com ele. Aí Jesus solta outro provérbio, talvez também conhecido na época. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Quem vai buscar riquezas, vai ter riquezas. Eu estou falando sério para você. Pode jogar na cena. Pode roubar. A gente tem visto isso na televisão. Nos noticiários. Quem buscou riqueza, tem riqueza. Chegou onde queria. E está pagando o preço pela sua ganância. Talvez nós não vamos acumular sob efeito como é que diz? De poder passar por cima do outro, de poder roubar do outro. Talvez nós acumulemos e sejamos felizes, ricos. Mas o provérbio que termina essa parábola talvez nos mostre que se a gente construir a nossa vida buscando riqueza, o dia que morrermos, morreremos ricos e só. Parabéns, você conseguiu ser o que você queria. Ser rico. E Jesus chama a atenção dos religiosos da época, dos discípulos, desse jovem rico e insensato, como historicamente, teologicamente, ele é conhecido, porque a oportunidade que Cristo está dando é a seguinte: olha, mais importante do que você acumular é você acumular isto para o reino. Jesus está dando uma outra oportunidade de entender a riqueza. Ela não precisa ser armazenada para que no dia que fecha o caixão haja uma disputa tremenda entre os que ficam por aquilo que você tem ou deixou.
ela pode ser usada para o reino. E isso pode abençoar outras pessoas. E talvez eu buscar, sim, ser rico, que não tem nada demais nisso, é até bom. Mas quando eu, então, sou agraciado por Deus e a minha conta bancária fica um pouquinho mais gorda, é porque o reino ficou um pouquinho mais rico também. Isso se chama mordomia. Isso é dividir a torta com Deus. Dar para quem é de direito. E em meio à crise, a primeira coisa que a gente faz é rever onde gastamos e talvez cancelar justamente o que a gente considera de supérfluo, que é talvez a nossa mordomia. Que não tem nada de supérfluo e sim de reconhecimento de que é Deus quem tem sustentado a cada um de nós. A oportunidade que o Evangelho de Lucas traz para a gente é a seguinte: olhe para a crise com outros olhos. Olhe para esse momento que não só você, todo o Brasil está passando, de outra forma. Que outra forma é essa? A gente apertou o cinto? Sim. A gente não consegue acumular tanto quanto antes? Perdemos emprego? Estamos num momento não tão tranquilo e nem tão favorável? Talvez desfavorável, mas aos olhos de quem? Porque se continuamos aqui e continuamos tendo o pão sobre a mesa, e Deus tem provido nas nossas vidas, mesmo com o cinto apertado, é a oportunidade que Deus nos dá de não somente reconhecer, mas de continuar a nossa caminhada mostrando que Deus quem nos sustenta e o que temos é dele, não é nosso. É a oportunidade que temos de, inclusive, continuarmos com a nossa mordomia, porque nós não somos mordomos do que nos sobra, nós somos mordomos daquilo que temos na despensa. Essa é a ideia do mordomo. Ele abre a despensa e sabe o que tem dentro. Então ele sabe o que, como e quando gastar. Deus nos chamou para essa responsabilidade. E a crise talvez esteja aí justamente para nos ensinar a olhar para a despensa e saber pautar o que, quando e como isso deve ser gasto. A crise tem uma nova ótica. E essa nova ótica talvez seja conhecer ainda mais o Senhor através das coisas que têm acontecido conosco. Olha só o texto de Jeremias 9, 23, 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre toda a terra, não só sobre vocês, sobre toda a terra. Por isso ela produz mais até do que você acha que ela deveria produzir. Pois é dessas coisas que eu me agrado, declara o Senhor. A inversão até quanto que nós precisamos medir na nossa caminhada aqui é até quanto eu quero conhecer e compreender mais do Senhor em mim e através de mim, nesse momento. Paulo também diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Porque quem está no reino, quem vive e faz parte do reino, e entendeu que a torta é de Deus e vem de Deus, e que estamos aqui para administrar da melhor maneira possível, inclusive apertando o cinto quando é para apertar,
afrouxando quando pode ser afrouxado, entendeu também que não vive do sistema aí de fora que mede quem somos pelo que temos. E a cruz de Cristo, quando a entrega de Jesus Cristo, a sua morte e o seu sangue vertido na cruz, é a maior exemplo de mordomia que nós temos. Porque eu quero lembrar vocês que Deus, o Criador, o Logos, aquele que por ele foi tudo criado, se fez homem, frágil, para morrer numa cruz, para entregar a vida por mim e por você. E esse sacrifício torna ele o maior exemplo de mordomia, porque ele sabe o que ele pode administrar e como ele pode, em um momento apertadíssimo da sua história, entregar a sua vida, porque ele poderia reaver no final para que eu e você também fôssemos mortos para o mundo e para o pecado e ressurretos nele para uma novidade de vida. Quando Cristo morreu na cruz, nós morremos por os nossos pecados. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos para uma nova vida. Uma vida pautada por tudo que nós temos, na verdade, não é nosso. É do próprio Deus. E a inversão vai até quanto, então? Se o meu ego, se o meu eu, como daquele rico na parábola, ocupa o lugar principal, dificilmente eu tenho outro Deus senão eu mesmo. E tudo que eu estou construindo não é do reino, não é para Cristo, não é por Deus, não é para Deus, é por mim. Não é nem para deixar para os meus filhos, como a gente até usa de desculpa algumas vezes. É somente por mim. É para passar a crise e falar assim, eu fiz uma estratégia tão boa que me sobrou tanto. Olha como eu fui um vencedor nessa crise. A confiança na estabilidade, na abundância financeira, planejamentos e estratégias humanas, somente mostra a inclinação do coração humano distante de Deus. É muito bom, sim, que você saiba usar algumas estratégias, porque você é mordomo daquilo que Deus tem te dado, porque não é seu, é dele, inclusive a sua vida. Inclusive a sua alma, quando voltar, prestará conta daquilo que fez aqui. É importante, sim, mas confiar somente nisso e deixar o reino e deixar Deus de lado só mostra o quão distante nós estamos do desejo do coração de Deus. Por último, Deus é o dono de todas as coisas. Veja a vida de outra forma. A crise dá essa oportunidade para mim e para você. Não se preocupe com o que você não tem. Não se preocupe com o que não é seu. Se preocupe com o que você tem nas mãos. Se preocupe em administrar de tal forma que isso dê frutos. Seja seu filho, seja sua vida, seja seus bens, seja sua moral. Se preocupe com o que você tem hoje. Porque o que você tem hoje é justamente aquilo que Deus quer que você tenha. E é justamente com isso que Deus quer que você o sirva. Se você vai estrategiar para ter mais amanhã, lembre-se, se você galgar algo a mais, é porque Deus quer que você tenha para servi-lo com esse algo a mais. Para servir o reino com esse algo a mais. A inversão até quanto?
até que Deus, na verdade, nos dê a oportunidade de olhar para tudo que tem acontecido ao nosso redor e entender que todas as coisas são dele, que nada foge do controle dele e que tudo isso é justamente para que eu e você aprendamos a servir a Deus com aquilo que temos hoje. Então olhe diferente para esse momento da sua vida. Não olhe como desesperador, não olhe como uma falta de, não olhe como perdas financeiras, materiais. Olhe como uma oportunidade que Cristo Jesus tem te dado de servir e de entender o reino já através da sua vida. Eu quero, nesse momento, essa é a última mensagem da nossa série, e eu quero colocar esse desafio no nosso coração de entender, compreender, conhecer a Deus através desse momento nas nossas vidas e fazer uma oração por todos vocês, por todos nós aqui, pedindo que Deus nos ensine a ver esse momento com outros olhos. Porque talvez mudando a minha ótica, a sua ótica, talvez nós possamos abençoar outras pessoas ao nosso redor. Outros talvez tão desesperados que não sabem o que fazer com a dívida de um carro financiado, talvez possam ser abençoados não por ideias de venda, administre melhor, mas de apontarmos o reino já. Porque o que adianta ter o carro e a dívida se isso também não está servindo o reino e, na verdade, tem me feito um prisioneiro dessa dívida e desse carro? Então acabo vivendo o reino do carro e não o reino de Deus. E eu quero orar pedindo para que Deus abra nossos olhos para isso. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus, nós vivemos um momento na história do nosso país onde nós temos vergonha, ó Deus. Sim, nós nos envergonhamos quando vemos, ouvimos o noticiário. Pessoas às quais nós confiamos o nosso voto, traindo a nação, traindo a nós. E, ó Deus, agora, além disso, vivemos um momento onde uma crise, até mesmo de amplitude mundial, ou pelo menos de alguns outros países também, nos afeta tanto porque esses homens, ó Deus, foram gananciosos a ponto de destruir bens da nação, tirar até mesmo o dinheiro que deveria ser usado para o povo, para o bem-estar do povo, para a transformação deste povo, de nós. Eles usurparam e agora nós vivemos um momento moral, político, financeiro, social, de dificuldades, ó Deus. E nós queremos colocar esse momento nas suas mãos. Porque como somos teus filhos, ó Deus, acreditamos que o reino está em nós, por nós aqui também. Então esse momento é o momento do reino de Deus também. E acreditamos, ó Deus, que como o Senhor é o Deus soberano de todas as coisas, esse momento sendo do reino, o Senhor quer nos ensinar algo. Por isso eu clamo sabedoria a nós, a todos aqui. Clamo, Deus, sabedoria para que as nossas tomadas de atitude durante essa semana sejam, ó Deus, para que realmente administremos melhor aquilo que o Senhor tem nos dado. E, ó Deus, nós pedimos que o Senhor
realmente tire a cegueira de cada um de nós aqui, achando que o que conquistamos no final do mês foi fruto do nosso suor apenas. Vejamos como graça do Senhor, como a torta que vem das tuas mãos. E, ó Deus, que ao administrarmos melhor, possamos ser melhores mordomos do Senhor, Deus. Que não apenas armazenemos, mas possamos abençoar outras pessoas que em situação tão piores do que a nossa estão. Mais do que isso, Deus, que esse momento de crise, o Senhor nos ensine a ver o reino já, ó Deus. A viver o reino já. E, ó Pai, o que temos na mão nós queremos usar para servir o Senhor aqui. Talvez nós não tenhamos nem a nossa casa própria, Deus, mas a possibilidade de vivermos sob um teto, honrarmos esse aluguel, é o suficiente, ó Deus, para que o Senhor nos ensine e mostre como podemos, através desses meios, servir o reino de Deus neste lugar. E eu clamo, Deus, que essa semana, cada um dos meus irmãos aqui, cada uma dessas pessoas, cada um daqueles que ouvirão, ó Deus, a mensagem também na internet, sejam desafiados, ó Deus, a ver esse momento como um momento diferente. Uma oportunidade que o Senhor nos dá de ver a vida com outros olhos, de ver as conquistas financeiras com outros olhos, como graça que vem do alto, para servirmos o reino com o que temos. Por isso, ó Deus, leva-nos na tua paz, no teu amor, encontremos nossa casa da mesma maneira como a deixamos, os nossos queridos que lá ficaram, mas mais que isso, ó Deus, que esta semana seja uma semana desafiadora, para que, ó Pai, dia após dia, ao nos lembrarmos ou vermos a sequela da crise no nosso país, nós nos voltemos ao Senhor e venhamos pedir, Deus, mostra, abra os nossos olhos e nos ensina a servir o Senhor com isso que temos. Abra os nossos olhos para a nova oportunidade de vivenciarmos o reino aqui dessa forma. E, ó Pai, clamamos que assim seja, para que Cristo Jesus seja conhecido através das nossas vidas. Abençoa todo esse povo, abençoa o Marquito também em viagem, o seu retorno, e cuida, Deus, para que no nosso próximo encontro, ao comemorarmos a Páscoa, comemoremos a maior mordomia de todas, que veio de Cristo Jesus, que nos deu a vida, que morreu na cruz por nós. E é no nome dele que oramos. Amém.